Graça e paz, amados irmãos. Irmão João, em especial, por causa do seu texto, do seu comentário, do qual eu compactuo, estamos no mesmo espírito de entendimento e compreensão, apenas em vídeo reforçando, ou melhor, como naturalmente compartilhamos, nos conectamos e o Evangelho é um só, né? Não há duas interpretações, as duas, três ou diversas interpretações são das mentes humanas, mas a mente de Cristo é uma, a interpretação do Espírito é uma, a fé é uma. E o que eu quero dizer é que, em relação a pastor, pregador, líderes, esse assunto sempre fica confuso, né? Quando dizemos que o pastor é Jesus, vale dizer que nós estamos se referindo à liderança de Cristo vivo. Ele é o pastor, ele é o Salvador. No entanto, o Novo Testamento não anula a operação do homem. O Novo Testamento não elimina o homem como instrumento. Ao contrário, o Novo Testamento traz Deus para morar no homem. Se no Velho Testamento Deus usava o homem, agora no Novo Testamento usa ainda mais, de uma forma não mais transitória. A grande diferença é que não é o sacerdócio arônico, não é uma tribo específica que se levantam levitas para o ministério. A grande diferença é que são conforme está escrito, Efésios 4:11, Atos 20:28. O Espírito Santo constitui esses bispos, esses pastores, esses mestres, esses profetas, que na linguagem bíblica são dons. Todavia, os dons são operados pelo homem, ou melhor dizendo, não que proceda do homem, mas o homem é o instrumento. Desse modo, Deus continua usando homens. O que muda é a restrição que a lei colocava à tribo de Levi. A tribo de Levi, eles eram designados para o sacerdócio. E de tempos em tempos, Deus levantava um profeta para um determinado tempo. A mudança é exatamente essa. Agora não temos mais mudança de sacerdócio e nem de ministério profético. O ministério profético que temos é conforme João 14. Cristo voltou para morar em todos aqueles que recebem sua palavra. E essa descida de Cristo é confirmada em Atos 2, através do Espírito Santo, para governar o seu povo. Atos dos Apóstolos, podemos falar com entendimento, que são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. A própria nomenclatura apóstolo, nós falamos com entendimento. O que significa um apóstolo? Significa o enviado, um missionário. E com revelação, com entendimento e propriedade, entendemos que não sou eu o enviado, não é Edson o enviado. O enviado é a palavra. Agora, a palavra está atuando como? Como você agora, nesse momento, está ouvindo a palavra? A palavra está saindo da minha boca? Eu fico impedido de falar? Não, de modo algum. A palavra está vivendo em mim. A palavra está me usando. O grande problema é não discernir aonde a voz de Deus está atuando. E isso não é exclusivo de homens. Muitas das vezes a voz de Deus está falando com você em silêncio, sem você ouvir nada audível, mas a voz de Deus em seu coração. Agora,
Se essa voz está de forma audível, me usando ou usando o irmão João, o irmão Celes, ou seja, quem for, amém. A nossa percepção é pela palavra. Não importa se essa palavra está usando o irmão Edson ou o irmão Ciclano ou Beltrano. O que importa de fato é a palavra. Isso, por mais que a gente se esforce em falar, sempre fica brechas, sempre fica interpretações equivocadas. Por exemplo, a gente pode pensar aqui, por que Jesus não escolheu discípulos para falar, mulheres, né? Discípulas? Por que Paulo traz essa fala sobre as mulheres não falar na igreja? A ministração da palavra, embora seja dom, os pastores, os evangelistas, os doutores e os mestres, embora isso seja dom, não há no Novo Testamento, nem mesmo no próprio ministério terreno de Jesus, uma mulher com a palavra para ensinar. Percebemos como que isso vai gerando polêmica, porque nós temos nas igrejas cargos, que é exercido tanto por homens como por mulheres. E há muitas igrejas que não dão esses cargos para mulheres. Agora observe, cargos. A Igreja de Cristo não tem cargos, tem dons. Todavia, esses dons são operados conforme o Espírito. E seguindo nessa linha, a primeira pessoa que Cristo aparece ressurreta é uma mulher. E essa mulher é Maria, Maria Madalena. No entanto, observe o que Jesus diz a ela. Jesus não diz para ela fazer discípulos. Jesus não diz para ela ensinar os homens. Jesus não coloca ela com autoridade ou dando um dom apostólico a ela. Não. Jesus diz, diga aos meus discípulos que eu sou ressuscitado e vou ao encontro deles indo a Galiléia. Perceba, a mulher recebe uma comissão de testemunho. No Novo Testamento todo o que vemos são várias cooperadoras, nunca exercendo uma função de liderança. E isso não é machismo nem legalismo, mas é a essência de Deus. Jesus não podia ser uma mulher. Jesus, o Filho de Deus, e isso não é machismo da parte de Deus, mas é a essência do próprio Cristo. Não que ele seja um homem machista, não é isso. Deus criou o homem Adão e dentro de Adão tinha Eva. Deus está sempre nos levando a uma unidade e isso fica complexo e polêmico se não entender bem isso. Um homem ser ministro, ser um pastor, isso não é colocar lei, isso não é levarmos o povo de volta ao sistema arônico, criando um cargo onde o homem vai exercer. Mas nem todos nós, por sermos homens, temos esse dom de falar, o dom de falar a palavra de Deus. O dom de falar, todo mundo fala. Mas a palavra de Deus, conforme Efésios 4:11, conforme Atos 20:28, que são bispos, pastores, pregadores, ou como Paulo vai dizer lá em Coríntios, nós, apóstolos, somos colocados em derradeiro. Ele usa o termo apóstolo, mas isso é a mesma coisa que evangelista, é um pregador, é aquele que tem a palavra e está ministrando. Todo verdadeiro dom de Deus, todo verdadeiro homem que tem esse dom da palavra, é o que Paulo está dizendo aí no texto, será em derradeiro lugar como condenado à morte. Os verdadeiros pregadores são os menores, estão engraxando os pés, lavando os pés, estão a servir e não a ser servidos. Ser um ministro é ser um servo, ministrar é servir. Somos garçons,
somos aqueles que ministramos a vocês as boas novas, e isso não nos torna maior, ao contrário, somos menores. Essa inversão que Cristo traz da hierarquia humana foi lá e é aqui e continuará sendo um grande embate com a vontade do homem, que quer sempre reinar, quer sempre dominar. Agora é preciso esclarecer esses pontos. Todos somos apóstolos? Todos somos pastores? Todos somos mestres? Não. O Espírito concede os dons a quem ele quer. E liderar o povo, liderar o grupo, liderar pessoas, tem uma grande diferença de ser o chefe, de ser o dono. Ter esse dom de ministro, ter esse dom de falar a palavra de Deus, me coloca como um líder, não como um chefe. E o líder é aquele que vai na frente, é aquele que dá o exemplo. É como Paulo declara: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não devemos nos embaraçar achando que não somos líderes, achando que não somos pastores, que não somos pregadores, que o pastor é Jesus e que não temos uma liderança terrena. Temos sim líderes terrenos, homens que de fato têm o Espírito de Deus. Muitos já fizeram o teste de forma até inconsciente. Quando você entrega dinheiro para a igreja, quando você entrega dinheiro para um homem, quando você faz algo para alguém, observe o retorno disso. O esposo entrega tudo para a esposa, os dois são um. Há uma unidade. Deus trabalha dentro dessa unidade. Todo verdadeiro servo de Cristo não estará na ganância de querer ser assalariado, não estará na visão materialista. No tocante a esse assunto financeiro, a verdade é que o maior dos dízimos é tempo. Você dá tempo, dízimo do teu tempo. E a questão financeira é uma questão de bom senso, de lógica. E para nós que somos ministros, bem nos vai se adotarmos a conduta de Paulo, que declara que é um direito do ministro receber. No entanto, ele próprio não recebia, ele devolvia e ele trabalhava com suas mãos. Então eu defendo particularmente essa ideia, não descartando a necessidade financeira que todos temos. Então, dízimos, ofertas, o que entrar como dinheiro, é uma bênção na mão daquele que tem o Espírito. Aqueles que não têm o Espírito irão usar isso como uma maldição. Criarão um sistema arrecadatório disfarçado de igreja e aí o mundo está empesteado desse falso evangelho, gerando negócio da fé. Enquanto que o verdadeiro evangelho nunca é por coisas materiais, mas é por colocar Cristo nos corações e o reino de Deus ser então estabelecido nesses corações que recebem sua palavra.